direitos da personalidade de uma pessoa, ok? Isso é absolutamente incabível. Nada impede, fique bem claro isso aqui, que você tenha eventualmente uma penhora de direitos que uma pessoa tenha a receber, direitos patrimoniais, em razão de uma propaganda que ela cedeu à sua imagem. Isso não está impedido. O que se impede é a expropriação do direito em si da personalidade. Eu penhorar o direito à imagem de uma pessoa, o direito à honra, o direito não dá. Agora, a quantia que ele vai receber, por exemplo, um escritor vai lá receber tantos mil reais dos direitos autorais de uma obra que ele vendeu. Ora, se tem um credor, nada impede eventualmente desse credor verificar a possibilidade de penhorar esse crédito, mas é patrimônio, não é direito da personalidade. E a última característica que nós queríamos comentar, a questão da imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Assim como nós falamos na irrenunciabilidade, a imprescritibilidade está junta com a irrenunciabilidade. Não é porque uma pessoa deixou de exercer há muito tempo, nós falamos que ela renunciou. E não é porque deixou de exercer há muito tempo que terá ultrapassado qualquer prazo para o exercício dos direitos da personalidade. Fique bem claro, direitos da personalidade são direitos imprescritíveis. Só que esse aspecto não é um aspecto tão simples assim, e existe uma boa polêmica a respeito do assunto. E é qual? Ok, meu direito à vida é imprescritível, meu direito à imagem é imprescritível, meu direito à honra é imprescritível, por mais que eu não exerça, eu não tenho prazo para exercer a minha proteção. Agora vejam, existem duas formas de proteção dos direitos da personalidade. As medidas preventivas, de lesão a direito da personalidade, e as medidas reparatórias. Você pedir indenização. Não se tem dúvida alguma de que as medidas de proteção, de prevenção à lesão a direito da personalidade são imprescritíveis. Mas a questão é, peraí, e as medidas reparatórias de lesão a direitos da personalidade? O que são medidas reparatórias de lesão a direitos da personalidade? A possibilidade de você ingressar em juízo, com uma ação, pedindo indenização por danos morais. Pergunta aos senhores, pedido de indenização por danos morais sofre prazo de prescrição? Por que a pergunta? Porque vejam, o que são danos morais? Danos morais são o quê? São lesões, toda e qualquer ofensa, toda e qualquer lesão, a direitos da personalidade. Professor, eu pensei que dano moral fosse dor, tristeza, angústia. Cuidado com isso. Isso é um equívoco, mas é um equívoco tão comum, que a gente fica até em dúvida se é equívoco ou se não é equívoco. Que muitos autores têm de falar que direitos, que dano moral é dor, tristeza e angústia. Meus amigos, cuidado, hein? Muito cuidado com isso em prova. Dano moral é lesão a direito da personalidade. Fique bem claro. Dor, tristeza e angústia são consequências que podem advir. Daí que vem a pergunta. Ora, para eu pedir a reparação a um direito da personalidade, eu estou pedindo indenização por dano moral. Eu tenho prazo de prescrição para isso? Se você for dar uma pesquisada na doutrina de jurisprudência, você vai ficar maluco. Por quê? Cada autor defende uma posição. Hoje nós temos basicamente duas posições que são consideradas as principais. Uma que fala, ora, direitos da personalidade não são imprescritíveis? São. Logo, não tem que falar nem em prazo para exercer uma medida protetiva, uma medida de prevenção à lesão, como também não tem que falar em prazo para pedir a reparação pelos danos morais. Então, essa ação de indenização por danos morais, para alguns autores, seria imprescritível. Não é essa a tese que tem prevalecido. A tese que tem prevalecido é que o pedido de indenização por danos morais deve ser proposto, a ação deve ser proposta no mesmo prazo da ação de danos materiais. Então, por exemplo, numa ação de responsabilidade civil, caracterizada e aplicada o Código Civil, qual seria esse prazo? O prazo do Código para reparação de danos é um prazo de 3 anos. Professor, se envolver uma relação de consumo, o prazo seria de 5 anos. E assim por diante. Eu analisar a hipótese concreta. Mas por que, professor? Não são direitos da personalidade? São, mas aponta os autores. Quando você está pedindo a indenização por danos morais, você não está mais no aspecto de direito da personalidade. Você está exercendo um direito patrimonial, que é o de pedir a reparação pela lesão ao interesse extra-patrimonial. Esse é o posicionamento que tem prevalecido nos tribunais, com algumas exceções, a gente tem que citar aqui, como por exemplo no caso de crime de tortura, em que os nossos tribunais superiores têm decidido pela imprescritibilidade do pedido de indenização. No próximo bloco nós vamos falar também sobre mais alguns aspectos, respondendo as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos.
Vamos ao próximo bloco, então. Vamos agora responder as perguntas que foram enviadas pelos nossos alunos. Lembrando sempre que você tem qualquer dúvida, se ficar qualquer dúvida a respeito dessa aula, ou até mesmo se quiser sugerir um tema para ser tratado em nossas próximas aulas, mande um e-mail para profinal@lfg.com.br. Vamos agora à primeira pergunta do dia. Professor, a partir de que momento uma pessoa adquire direitos da personalidade? Olha aí, ó, questão interessantíssima. A partir de que momento uma pessoa adquire direitos da personalidade? E a resposta, de certa forma, coincide com a pergunta sobre a partir de que momento que o ser humano tem direitos. Em aulas anteriores, discutimos a grande polêmica que existe a respeito de teoria natalista e teoria concepcionista. O legislador, no Código Civil de 2002, insistiu em manter a regra presente no Código Civil 16, regra essa que tem origem lá no direito romano, quanto à teoria natalista. Ou seja, uma pessoa somente adquire direitos a partir do nascimento com vida. Olha o que diz o artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas aí vem o Código na segunda parte dispositiva e coloca: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que é pôr a salvo desde a concepção aos direitos do nascituro? O Código Civil garante direitos ao nascituro? O que nós poderíamos falar é que o Código, na verdade, não garante direitos adquiridos ao nascituro. Ele garante apenas uma expectativa de direito. O que nós temos proposto para os nossos alunos? Uma nova interpretação dessa questão da teoria natalista e da teoria concepcionista, pela qual o artigo 2º do Código Civil teria sido revogado pelo Pacto de São José da Costa Rica. Isso mesmo. Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil foi signatário, e que em seu artigo 4º fala que uma pessoa tem e deve ser garantido os seus direitos, sobretudo o direito à vida, desde o momento da concepção. Embora exista a divergência doutrinária a respeito das duas teorias, eu te diria com absoluta tranquilidade que em nosso país existe uma forte tendência doutrinária e também jurisprudencial de assegurar os direitos, pelo menos os direitos da personalidade, desde a concepção. Com relação aos direitos patrimoniais, para muitos autores, eles somente podem ser adquiridos, não é expectativa, mas adquiridos a partir do nascimento com vida. Já os direitos da personalidade, eles viriam num momento anterior, tal qual defende Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz fala que a personalidade jurídica do ser humano pode ser cindida em personalidade jurídica formal e personalidade jurídica material. A personalidade jurídica formal é a aptidão para ser titular de direitos da personalidade. Diz Maria Helena Diniz, inicia a partir da concepção. Já a personalidade jurídica material é a aptidão para ser titular de direitos patrimoniais. Essa aptidão viria somente com o nascimento com vida. Essa é a tese que nós consideramos a mais plausível na atualidade no ordenamento jurídico brasileiro e é a que consideramos que tem sido aplicada pelos juízes em nosso país, em que pese não fazer menção expressamente à teoria concepcionista. Ok? Vamos à próxima pergunta. Professor, quando uma pessoa falece, são transmitidos os direitos de personalidade aos seus herdeiros? Olha só, essa é uma questão que não tem uma resposta uniforme da doutrina, não. Porque, vejam, nós não aprendemos que direitos da personalidade são direitos intransmissíveis. Então, olha só, quando uma pessoa falece, extingue-se a sua personalidade, os direitos patrimoniais são transmitidos e o que acontece com os direitos da personalidade? O posicionamento majoritário é no sentido de que os direitos da personalidade, eles são extintos com a morte de uma pessoa. Poxa, professor, são extintos? Não. A pessoa desapareceu, como esses direitos são intransmissíveis, desaparecem também os direitos da personalidade. Mas, André, e se o morto, por exemplo, for ofendido por alguém? Os parentes da pessoa morta não podem ingressar com uma ação? Já imaginou? No velório do sujeito, a família inteira chorando, chega um estranho lá, começa a ofender, não, estão chorando por causa do quê? Esse cara que morreu era um safado, era um caloteiro, era um sem vergonha, fazia isso, fazia aquilo, e começa a denegrir a imagem do morto. Os parentes não podem entrar com uma ação? Claro que podem. Poxa, professor, então é porque eles herdaram os direitos da personalidade. Resposta, não.
eles podem ingressar com uma ação pedindo indenização, porque o direito civil brasileiro acolhe a tese do dano moral reflexo ou dano moral em ricochete. Já escutou essas duas expressões? Essas duas expressões têm aparecido muito em concurso.